aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao Preveste da UEA, tá? Eu sou a professora Val Costa de Química, tá bom? Sou do sexo feminino, tenho 55 anos, tá? Minha cor é branca, meu cabelo é preto, tá? Eu tenho uma estatura assim baixa, tá bom? Tô trajando uma calça preta, uma blusa preta do Preveste UEA, tá bom? E o ambiente que eu estou é um ambiente de aula, né? É um estúdio de televisão, onde eu vou usar uma tela interativa para as nossas anotações, beleza? Olha, gente, vamos conversar hoje sobre as propriedades dos compostos orgânicos, tá? O que tu tem que saber para resolver as questões da UEA sobre esse assunto, tá bom? Vem comigo aí na tela. Ó, nessa tela você tem assim, as propriedades dos compostos orgânicos, as propriedades dependem, Val, da polaridade, tá? Deixa eu só riscar para enfatizar para você. Depende da polaridade da molécula, depende da massa molecular, né? Do tamanho dela, da forma, tá bom? Essa forma, tu lembra quando a gente estudou? Uma cadeia normal, ramificada, aberta, fechada, tá bom? Os tipos de cadeia. O que mais, Val, que eu preciso saber? A solubilidade, Val, a solubilidade da substância. À medida que aumenta a cadeia carbônica, que é a parte orgânica hidrofóbica, né? Então, não gosta de água, não é isso, hidrofóbica? A solubilidade diminui. Essa regra aqui é importantíssima, gente, ó. Semelhante dissolve semelhante, tá? Então, ó, quando você tiver uma molécula apolar, ela vai se dissolver em outra que é polar, tá bom? Essa parte de apolar a gente vê lá na Química 1. Então, aqui no desenho, o que você vê, né? A mãozinha, né, do rapaz está suja de graxa, então, para tirar a graxa, ele usa a gasolina, que é um composto que veio lá do petróleo, que é apolar. Então, todos os dois são apolar, por isso que um se dissolve no outro. O que mais, Val, que eu tenho que saber? Quando a molécula for polar, ó, ela vai interagir com outra que for polar. Tu lembra da água e o álcool? Eles não são miscíveis, eles não se misturam. Olha aí no desenho. Ó. Então, se misturam porque um é polar e o outro também, beleza? O que mais, professora? A molécula polar com outra polar. Poxa, essa aqui já é polar e a outra é apolar. Por isso que é immiscíveis, lembram? Não se misturam. Olha aí no desenho, né? Você tem o óleo e a água aqui embaixo, certo? Então, a água é polar e o óleo apolar. Né? Não haverá interação. O que mais? Essa tela é importantíssima, gente. Ele fala assim, intensidade das forças intermoleculares, né? Entre moléculas. Então, ó, a ordem crescente, ó, né? Do menor para o maior. Então, você tem aqui ponte de hidrogênio, tu lembra? Ó, o H ligado ao FON. Nós já temos essa aula aí, né? Gravadas aí no aplicativo. O dipolo é quando a molécula era polar. Tá beleza? E o dipolo induzido é quando a molécula era apolar. Beleza? Sempre nessa ordem. O que mais que nós temos? E nessa tela nós temos assim, a intensidade das forças intermoleculares. Ó, aqui ele está dando um exemplo. Professor, ó, o álcool tem ponto de hidrogênio? Tem, ó. Olha aí, o O ligado ao H. O ácido carboxílico também, ó. Olha aqui, o O ligado ao H. As aminas, olha aí o nitrogênio, tá? E já o dipolo, professora, olha aqui, ó, né? O aldeído é um dipolo, por causa aqui do C dupla O, acetona, né? Os aletos, que são o flúor, cloro, tá bom? E os hidrocarbonetos, eles já são moléculas apolares, ó, por isso que é um dipolo induzido, tá? Ele deu um exemplo de cada um aí nessa tela. E nessa outra, gente, ó, o que nós temos? Temos uma maior temperatura de ebulição, quanto maior for a interação, né, intermolecular. Só. Na prova ele vai dizer assim para você, né? Turma, eu tenho o propano, o cloreto de metila e o etanol, tá bom? Então, quem é que tem maior temperatura de ebulição? Professor, o etanol, ele tem ponto de hidrogênio. Esse aqui, o cloreto de metila, já vai ser um dipolo, porque é polar, né? O propano, o hidrocarboneto, já é apolar, então dipolo induzido. Ó, botei bem aqui explicadinho para você, cada um, tá bom? O que mais, Val? Nessa tela ele diz assim, com o aumento da molécula, ou seja, sua massa molar, será que aumenta a temperatura de ebulição? Sim, professor. Ó, na prova ele vai dizer assim, filha,
eu tenho o metano, o etano e o propano. Quem é que tem, né, uma temperatura de ebulição maior? Aí tu vê, ó, esses números aqui, ó, a gente aprende lá na Química 1, que é a massa molar de cada substância, né? Então, o propano, como tem mais carbonos, ele é uma molécula maior. Então, a sua temperatura de ebulição tende a ser maior, beleza? Nessa, Val, composto com a mesma fórmula molecular, o FM. Então, quanto mais ramificada, menor é a sua temperatura. Ó, mais teoria que você tem que lembrar. Então, esses três compostos têm a mesma fórmula, C5H12, tá? Então, ele vai dizer assim, filha, o dimetilpropano, o 2-metilbutano e o pentano, tá? Quem é que tem a menor temperatura de ebulição? Aí tu olha, ó. Olha, professora, esse aqui tem duas ramificações, ó, dimetil, então a sua temperatura é menor. O pentano, ó, como é uma cadeia normal, então a tendência da sua temperatura é ser maior, beleza? Nessa tela, turma, olha só aí a teoria, ele diz assim, efeito indutivo na cadeia carbônica. Quando a cadeia carbônica apresenta grupos eletroatraentes, né? Que é o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, o NO2, né? Que é o nitrocomposto, o CN, que é o cianeto, o COH, que é o ácido carboxílico, ou seja, os halogênios, e os radicais que a gente chama insaturados, tá? Que tem dupla, que tem tripla ou dativa. Então, isso facilita na ionização do ácido, ou seja, liberar o H+, ou seja, liberação do H+. Aí você tem três desenhos aí, né? Você vê que esse Ka é a constante do ácido. Você vê que, né, aí no da ponta você tem 2 cloros, então 10 a menos 1, né? Então, a sua constante é maior. 10 a menos 3 já é o do meio, e o menor deles é o 10 a menos 5. Beleza? Então, isso aí tem a ver com os grupos elétron-atraentes. Beleza? Agora nós vamos ter, ó, a participação do nosso aluno Léo, tá? O Léo tem uma dúvida aí. Manda aí, Léo. Professora Val, hoje na minha prova do colégio caiu essa questão. Dos compostos abaixo, qual apresenta a maior temperatura de ebulição? Que letra eu deveria ter marcado? Ah, boa pergunta, Léo. Olha só. Então, na sua prova constou essas substâncias, né, professora? É assim mesmo que vem nas provas. Colocou 4 substâncias e ele quer que você diga quem é que tem, né, a maior temperatura de ebulição. Professora, eu marquei a letra A. Será que está certo? Será que é o 4? Sim, olha aí, Léo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos. Lembra? Quanto maior a cadeia, maior a sua temperatura de ebulição. Tá certo, você foi bem na prova, tá? Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só tem 4. Esse, 1, 2, 3, né? Só tem 5, ó. Esse, 1, 2, 3... 5, só tem 5 também. E esse, 1, 2, 3, só tem 3. Então, aquele que tinha mais carbonos vai ter uma maior temperatura de ebulição. Questão 1, tá? Essa questão 1 é da Unesp, ó. Olha aí o que ele fala. Analise a fórmula que representa a estrutura do isoctano, um derivado de petróleo, componente da gasolina, tá? Aí você tem o desenho aí na tela. De acordo com a fórmula analisada, é correto afirmar que esse isoctano, vamos lá para as letrinhas. Aí ele diz assim, na letra A, será que é solúvel em água? Será que letra B, é um composto insaturado? Será que conduz corrente elétrica? Será que é uma cadeia normal? Será que, na letra E, tem fórmula molecular C8H18, tá? Então, vamos voltar lá para o texto. Quando ele diz assim na letra A, é solúvel em água? Gente, ó, isso já vai estar errado. Por quê, professora? Ó, você vê que aqui só tem carbonos e hidrogênios, né? Então, ele é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são moléculas apolares. Lembra? Então, não vai se dissolver na água. Vamos para a letra B, diz assim, é um composto insaturado? Insaturado tinha que ter dupla, gente, entre os carbonos, tá? Vamos lá para o desenho. Não, você tem só ligações simples. Então, ele é saturado, beleza? E na próxima, ele diz assim, ó. Ele diz que na letra E vai ser o C8H18. Vamos só dar uma olhada realmente, ó. Deixa eu só apagar aqui para ficar bonito.
Então, ó, o carbono, 1, 2, 3, né? 3, professora. Aí 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, deu 8 carbonos, né? E os hidrogênios, se você colocar, professora, só aqui já tem 15, ó, tá beleza? E se você colocar os outros hidrogênios que faltam, vai dar o C8H18, tá beleza? Na tela anterior também, ele diz assim, conduz corrente elétrica? Não, porque você não tem íons na solução, né? Ele é um composto apolar, tá certo? A cadeia é normal, professora? Não, nós vemos no desenho, ó, como tem um carbono terciário, ela é uma cadeia ramificada, tá beleza? O que mais que ele fala aqui na questão? Ele diz assim, então, professora, mais um errozinho, ó, erro, então só sobrou a letra E, né? Então, o bom aluno, tu vai para a eliminação. Professora, já vimos que a fórmula é C8H18, tá beleza? E aí, gente, olha essa questão 2 aí da UEA, tá? Vamos ler junto comigo. Analise a estrutura do composto orgânico, aí você tem um desenho aí, né? Aí ele diz assim, devido ao efeito indutivo ao longo da cadeia carbônica, a densidade de cargas negativa irá prevalecer no átomo de, aí você vai preencher uma palavra aí, eletronegatividade, vírgula, aí, o átomo de, outra palavra que a gente vai colocar, com a diminuição do efeito indutivo ao longo da cadeia carbônica, o átomo numerado, representado pelo símbolo, aí a gente vai preencher aí esse símbolo, será o átomo de menor densidade de carga positiva, né? Carga positiva aí no desenho. Aí, ó, vamos ver as letrinhas. As letrinhas, ele diz assim, as lacunas são preenchidas, respectivamente, por... Aí você vai preencher essas palavras. Na letra A, está escrito menor, Flu e o carbono 6. Na letra B, maior, carbono e o F. Na letra C, maior, o Flu e o C6. Na letra D, menor, carbono e o F. E na letra E está escrito maior, Flu e o carbono 1, tá? Então, vamos dar uma olhada lá no desenho. Aí, ó, o que você vê no desenho? Tu lembra do Flu lá do primeiro ano, né, da Química 1? O Flu é um elemento bastante eletronegativo, né? Então, a gente tinha que lembrar essa partezinha. Aí, esse 1 aqui, ó, são carbonos, aí a cadeia vai crescendo, tá? Então, professora, quando ele fala assim, as cargas negativas irá prevalecer no átomo, né? O Flu, professor, ele tem bastante eletronegatividade. Então, ele é maior, né? Ele é mais eletronegativo, tá bom? E o átomo de, no caso, ele está se referindo ao Flu, tá bom? E esse efeito indutivo aí, né, Val, tá ao longo da cadeia que ele está se referindo, é o indivíduo que está mais longe do Flu aí, ó, tá? Então, seria o carbono 6. Então, lá nas alternativas, a gente tem, ó, assim na letra C, o que a gente escreveu. Professora, maior, né? E o elemento mais eletronegativo é o Flu, e o carbono 6 era o que estava mais longe, né, lá do Flu, tá bom? Então, só para enfatizar, ó, professora, o Flu é um radical eletroatraente. O que é eletroatraente? Val, gosta de puxar elétrons para si, né? Então, aqui ele é mais eletronegativo, e o que está mais longe, né, aí no caso o carbono 6, tá certo? Beleza? E aí, gostou da nossa aula de hoje? Era propriedades dos compostos orgânicos, tá? Que tem a ver ali com o ponto de ebulição das substâncias, da solubilidade, tá bom? Então, assiste as nossas aulas completas aí nas redes sociais, tá? Para você aprender de boa. Então, um abraço, hein? Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu! Se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!